Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Maria estejam sempre com todos vocês. Estamos de volta com o projeto ERC Evangelização e Respostas Católicas, depois de basicamente 6 anos parados. Quem acompanhou o canal antigo, eu já coloquei lá 2 vezes, se eu não me engano, o motivo de não estar conseguindo mais dar conta do projeto e conseguir produzir vídeos e colocar para vocês. E agora estamos de volta, né? Consegui me organizar e agora estou um pouco mais com tempo para organizar isso para vocês. Eu vou ver ainda como é que eu posso fazer a questão de vídeos, né? Se eu vou colocar vídeos semanalmente, diariamente vai ser complicado, mas acredito que semanalmente vai dar para me colocar pelo menos de 1 a 2 vídeos por semana. Hoje a gente vai fazer. Eu fiz uma reflexão sobre os vídeos antigos do RC no canal antigo e vi que os vídeos eram muito extensos, né? Para quem é interessado de fato a estudar basicamente, talvez não seja muito cansativo, mas para aquelas pessoas que querem uma resposta mais simplória, que querem entender sem precisar se dedicar tanto, né? Fica mais complexo. Então eu vou tentar ser o mais breve possível nos vídeos agora. Principalmente tem um vídeo sobre o batismo de criança no RC antigo, que foi 1 hora de aula, né? A gente tanto falando sobre tanto o padre Paulo Ricardo como o professor Felipe Aquino e também algumas considerações minhas. Então, vou tentar ser mais breve possível nesses próximos vídeos e acredito que vocês perceberam também um pouco da minha voz mudou bastante, né? Depois de 6 anos, mas estamos de volta. Enfim, hoje vamos trazer um pouco sobre a história da Bíblia e a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia vem do grego e significa coleção de livros ou biblioteca, né? Alguns significados vão dizer biblioteca, outras coleções de livros, mas enfim, é uma coleção de livros. A Bíblia basicamente é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante é basicamente o número de livros no Antigo Testamento. As edições usadas pelos protestantes contêm 39 livros, enquanto a católica 46 livros. A católica tem 7 livros a mais do que as dos protestantes. Os livros em questão são Tobias, Baruque, Judite, Sabedoria, Eclesiástico 1 e 2, livro de Macabeus. E aí, como é que a gente pode entender um pouco sobre essa diferença? Né? Muitos protestantes vão dizer que a igreja que inclui esses livros, lá no Concílio de Trento, que a igreja foi lá e colocou esses livros que antes não existia, que foi a igreja que, enfim. Existem essas palavras que os protestantes falam, acredito que por ignorância histórica, por terem pastores que falam isso, eles replicam sem antes estudar a história, sem antes entender um pouco sobre isso. E aqui a gente não condena eles, né? A gente quer mostrar a diferença, quer mostrar o ensinamento de fato, para que até próprio um protestante que esteja assistindo esse próprio vídeo tenha o conhecimento da realidade, dos fatos que aconteceram e possa de fato entender a diferença e quem sabe até com a luz do Espírito Santo voltar à Igreja de Cristo. Vamos lá, né? A gente vai estudar um pouco da história da igreja, história da Bíblia na realidade, que também conta a história da igreja. Antes do próprio, na realidade até antes de 1500, né, antes da prensa de Gutenberg, a, a Bíblia era basicamente isso aqui. Era diversos rolos escrito letra por letra, mão na mão, né? Então era uma biblioteca imensa para guardar esses rolos. Então, basicamente para relutar aquela parte, não, a igreja não deixava ninguém ler a Bíblia, né? É errado. A igreja nunca deixou isso acontecer, né? Na realidade é porque
Como antes da prensa era impossível de você ter a Bíblia dentro de casa, justamente porque era diversos rolos desse tempo, era praticamente impossível você pedir uma tradução para a sua língua. Por exemplo, antes era até a Vulgata, né? E aí era praticamente impossível você pedir economicamente você pagar lá para traduzir para a sua língua e ter dentro da sua própria casa esses rolos, né? Então, praticamente impossível. Então, antes disso, só para questões históricas, né? A gente vai voltar agora lá antes de próprio Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo vir, né? Existe na realidade e até hoje diversas ramificações do judaísmo, né? Na época de Jesus Cristo, por exemplo, a gente na própria Bíblia cita os saduceus, os fariseus e vários outros, né? Os saduceus, por exemplo, acreditavam na Torá, ou Pentateuco, que na realidade são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aí eles acreditavam somente nesses livros. E aí, por exemplo, os fariseus acreditavam na Torá, no Pentateuco, mas acreditavam, por exemplo, no Neviim, que eram os profetas, e no Ketuvim, que eram os escritos. Só que, se eu não me engano, foi o vídeo de Padre Paulo Ricardo, que Padre Paulo Ricardo vai nos dizer que os fariseus, por exemplo, não acreditavam que a lista dos escritos já estavam completas, né? Eles acreditavam que poderia ter mais alguma coisa mais nesses escritos. E aí, lá pelo século III a.C., o rei Alexandre o Grande pede para que traduzam do hebraico para o grego diversos livros da Bíblia hebraica, né? Que na realidade ainda não se tinha um cânon hebraico naquela época, mas o rei Alexandre o Grande pediu para se traduzir escritos do hebraico para o grego. E aí a história diz que 70 intérpretes, né, 70 tradutores foram lá e foram traduzindo um a um os escritos para a tradução que hoje conhecemos como tradução da Septuaginta ou tradução dos 70, justamente por causa dos 70 tradutores. E aí nessa tradução da Septuaginta continha de fato esses livros que são considerados pela Igreja Católica como deuterocanônicos, né? Não são apócrifos, como os protestantes acusam a Igreja de colocar livros apócrifos. Então, antes do próprio Jesus Cristo vir, esses livros já estavam na Bíblia judaica da Septuaginta. De fato, dizemos isso, Bíblia judaica da Septuaginta. Por quê? Porque foram os judeus da Alexandria que fizeram essa tradução. Enfim, continuando a história, né? Quando os apóstolos chegaram, né, quando os apóstolos vieram, usaram a Septuaginta. O grego também era a língua mãe naquela época, mas eles de fato usaram a Septuaginta. Até acho que não me engano, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é protestante, acaba confirmando isso. E aí vocês podem perguntar, mas como é que a gente sabe que eles usaram a Septuaginta? Por comparação de tradução. Quando a gente vai ver o Novo Testamento, por exemplo, quando os apóstolos citam o Antigo Testamento, a gente faz a comparação e fica claro que muitas passagens são tiradas da Septuaginta. Como assim? O livro de Isaías, quando fala do nascimento, quando profetiza o nascimento de Jesus Cristo, né, que ele fala que uma virgem dará à luz um filho, né? Na realidade, na Bíblia hebraica não tem o nome virgem de fato. O termo que é usado a gente pode traduzir como jovem moça. Jovem ou moça. Que a gente de fato pode interpretar isso como virgem. Só que o nome virgem de fato só aparece explicitamente na Septuaginta. Então, a gente vê aí já um passo para ver que os apóstolos citaram a Septuaginta. Então a gente tem diversos outras passagens, mas aqui é só para exemplificar. Qualquer coisa, se vocês quiserem de fato ver isso, vocês podem acessar o site da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu acho que
acho que é isso mesmo, Sociedade Bíblica do Brasil, que é protestante, e eles confirmam lá que isso é verdade. E aí passou o tempo, né? Passou o tempo, os apóstolos usaram a Septuaginta, e aí os judeus, vendo que os cristãos estavam pregando de uma forma diferente da deles, né? Usavam esses livros, e aí os judeus viram que era necessário fazer um concílio e instituir de fato quais são os livros judaicos, né? E aí eles fizeram lá no ano 100 aproximadamente, o que a gente chama hoje de Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que eles retiraram os 7 livros, esse que estavam na Septuaginta, e ficaram somente com a Bíblia, de fato, a tradição hebraica, que é o Tanakh. É bom salientar isso, né, que naquela época já tinha escritos cristãos, então os judeus, de fato, eles recusaram a entrada de escritos cristãos. Logicamente, eles não acreditavam que Cristo era o Messias e não quiseram colocar esses escritos, né? Eles recusaram o próprio Cristo ali. Então é bom dizer isso para a gente entender mais na frente quando eu vou falar sobre a autoridade da igreja. E aí passou alguns anos, existiu diversos heresias. Os apóstolos continuaram usando a Septuaginta, os sucessores dos apóstolos continuaram usando a tradição da Septuaginta. Começaram a surgir outras cartas, outros escritos, por exemplo, a Didaquê, que é um instrumento que a gente chama hoje de um primeiro catecismo da Igreja Católica, que fala de Didaquê, que mostra ali como é que era a vida, como deveria ser a vida do cristão, como deveria ser o batismo, enfim, a celebração da missa. Enfim, era de fato uma instrução que a gente chama de instrução dos 12 apóstolos, né? Primeiro catecismo da Igreja Católica, de daqui. E aí passou alguns anos, começou a aparecer alguns livros e foi surgindo algumas heresias. Por exemplo, o marcionismo. Marcião acreditava que existe como se o Antigo Testamento mostrasse um Deus sangrento e o Novo Testamento mostrava um Deus mais pacífico, um Deus de amor. Então eles acreditavam que ter o Antigo Testamento e o Novo era como se a gente dissesse que existia 2 deuses. E aí eles, não, vamos excluir o Antigo Testamento não presta, vamos excluir o Antigo Testamento e deixar só o Novo. O Novo com ressalvas, né? Padre Paulo Ricardo vai nos dizer que Marcião, na realidade, ele queria tirar algumas cartas e alguns evangelhos, deixar somente, se eu não me engano, algumas cartas de Paulo e alguns outros evangelhos. E aí, né, a igreja vendo isso, que Marcião queria arrancar principalmente o Antigo Testamento, a igreja disse, não vamos fazer isso é heresia. Na realidade, o Novo Testamento contempla e dá o entendimento do significado do Antigo Testamento. É o complemento, na realidade. Ambos se complementam. Então a igreja vai mostrar isso, né, tal. E aí com o tempo, basicamente nesse mesmo período, tem os gnósticos, né? Os gnósticos queriam incluir muito mais livros. Evangelho de Maria Madalena, se eu não me engano, acho que o Atos de Paulo e Teclas, o Apocalipse de São Pedro, enfim, vários outros escritos que os gnósticos queriam colocar lá dentro. E a igreja disse, não, isso também está errado, não vamos aceitar isso. E aí lá no século IV, para você ver que a gente deu um pulo enorme, né? Do século II, que é aproximadamente quando se termina os escritos católicos, de fato os escritos, né? Provavelmente no final do ano 100, já entrando no século II, que a gente vê que de fato os livros do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. E aí no caso foi mais necessário mais 2 séculos para que fosse de fato a igreja chegasse lá e definisse quais são os livros, que foi basicamente no século IV, no ano 382, no Concílio de Roma, se eu não me engano foi no ano 382. O Concílio de Roma
pelo Papa Damaso. O Papa Damaso vai lá, tem até no Catecismo da Igreja Católica, existe lá, agora eu não sei mais o parágrafo do Catecismo, mas ele cita esse documento da Igreja, do Papa Damaso, que mostra quais são os livros da Igreja, 72 livros da Igreja, né? Do Novo e do Antigo Testamento, já juntos. Então, já no ano 382 aparece de fato a primeira lista da Igreja com todos os 72 livros do jeito que a gente conhece hoje, no ano 382. Mais para frente, no Concílio de Hipona, se eu não me engano, no ano 396 ou 392, se eu não me engano, 392 ou 396, mas foi mais ou menos nesse período. O Santo Agostinho vai lá e mostra quais são os livros e confirma novamente 72 livros. Isso aqui eu estou só mostrando para vocês entenderem que antes mesmo do Concílio de Trento, a gente está basicamente há 1200 anos antes do Concílio de Trento, que é onde os protestantes acusam os católicos de incluir lá os 7 livros, né? Então a gente vê essa história acontecendo. Quem tiver no vídeo, quiser pesquisar mais a fundo, eu vou colocar na descrição várias referências, várias questões de estudo para vocês verem também, para vocês não verem que eu estou colocando nada aqui sem referência nenhuma. Mas é basicamente isso. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu tenha a colocar. Sim, falando da autoridade da igreja, que eu pedi para vocês guardarem isso quando a gente estava falando do concílio de Jâmia, o concílio judaico. O Novo Testamento, tanto protestante quanto católico, contém os mesmos 27 livros, né? Os mesmos 27 livros. E aí eu faço uma seguinte pergunta: qual a autoridade? Como é que os protestantes aceitam a autoridade da igreja com os 27 livros do Novo Testamento? Ou seja, eles aceitaram os 27 livros que a igreja definiu lá no ano 382 como o cânon da Bíblia, o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Então eles aceitam esse cânon como verdadeiro. Então, se eles aceitam a autoridade da igreja para os 27 livros do Novo Testamento, qual a dificuldade de aceitarem também a mesma autoridade da igreja para com o cânon do Antigo Testamento? Porque aqui que está. Se você aceita a autoridade da igreja para os 27 livros do Novo Testamento, você tem que aceitar a autoridade da igreja para o Antigo Testamento. Ou você aceita ou você aceita a autoridade da igreja completa, ou você aceita nada. Ou é ou é nada. Ou você aceita ou não aceita. Não existe aceitar por meio termo. É só a igreja que definiu esses livros. E confirmou no concílio de Hipona, né? Ele tem vários outros concílios. O que é que acontece no concílio de Trento, né? O concílio de Trento, na realidade, vai citar, de fato, cita os 72 livros, mas ele vai nos dizer qual é a edição verdadeira, a edição que eu digo verdadeira, que eu digo a edição original adotada pela igreja naquele momento. Por quê? Existia já várias traduções, várias edições da Bíblia, principalmente em latim. E se você for lá olhar o Concílio de Trento, vai estar lá uma edição dizendo que a edição adotada pela igreja até hoje é a edição da Vulgata Latina, Latina Vulgata, que é a tradução de São Jerônimo, basicamente. Então, era basicamente para definir isso, qual é a edição. Só para questões de historicidade, Lutero, quando se revolta contra a igreja, quando vai fazer a sua primeira tradução para o alemão, ele retira, guarde bem isso, retira o livro a carta de São Tiago da Bíblia. Ele retira um livro da Bíblia. Estão entendendo a gravidade disso? Ele retirou de fato isso. Na primeira tradução sua. Lá na frente depois ele vai corrigir, mas ele retirou.
e também adulterou algumas partes da Bíblia, ele mesmo confessa isso. Mas enfim, aqui eu não vou entrar nesse debate, o tema era justamente para a gente entender um pouco sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Espero que algum protestante que esteja aqui coloque aqui embaixo o que vocês querem que a gente fale, surgiram diversos outros temas para a gente vir aqui. Vou escolher alguns temas e vou tentar seguir nesse ritmo de 1 a 2 vídeos por semana, tá bom? Fiquem todos com Deus e que continuemos com Ele em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.